Olá, amados irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, um espaço onde nos reunimos para explorar a palavra de Deus, refletir sobre os ensinamentos de Cristo e fortalecer nossa fé. É uma alegria imensa ter vocês aqui conosco, e queremos que se sintam em casa, rodeados de amor e compreensão. Hoje, temos um tema fascinante e profundamente intrigante que nos convida a mergulhar nas páginas do livro do Apocalipse. E ao falarmos sobre o Apocalipse, entramos em um mundo repleto de simbolismos, profecias e mensagens que, embora escritas há tanto tempo, ainda ressoam com grande relevância para nós hoje. O tema de hoje é: quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Descubra agora. Lista faíscas. As duas testemunhas são personagens que despertam curiosidade e, muitas vezes, controvérsias entre os estudiosos da Bíblia, teólogos e fiéis. Elas aparecem no capítulo 11 do livro do Apocalipse, e suas identidades e significados têm sido debatidos ao longo dos séculos. Mas, antes de nos aprofundarmos nesses mistérios, eu gostaria de convidá-los a refletir sobre a importância do testemunho em nossa vida cristã. Testemunhar é um ato de fé. Quando falamos sobre as duas testemunhas, estamos falando sobre a missão de proclamar a verdade de Deus em um mundo que muitas vezes se afasta dela. Assim como essas figuras, somos chamados a ser testemunhas da luz de Cristo, espalhando seu amor e ensinamentos por onde quer que formos. Que tipo de testemunhas queremos ser? Que desafios enfrentamos ao compartilhar nossa fé? Essas são questões que podemos levar ao nosso coração enquanto caminhamos juntos neste vídeo. Agora, eu convido vocês a interagirem conosco. Nos comentários abaixo, compartilhem suas ideias, reflexões e qualquer dúvida que tenham sobre as duas testemunhas. Estamos aqui para aprender uns com os outros, e suas contribuições são muito valiosas para o nosso crescimento espiritual coletivo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, este é um ótimo momento para fazê-lo. Assim, você se junta a nós em nossa jornada de fé e aprendizado, recebendo notificações sobre novos vídeos que trazem sempre uma nova perspectiva sobre a palavra de Deus. Ao longo do vídeo, vamos explorar diversas interpretações sobre quem são essas duas testemunhas. Algumas tradições as identificam com Moisés e Elias, enquanto outras veem nelas representações da Igreja e do povo de Deus. Vamos também discutir o papel que elas desempenham na narrativa apocalíptica e como suas ações são um reflexo do poder e da soberania de Deus em meio ao caos. É importante lembrar que o Apocalipse não é apenas um livro de previsões sombrias, mas também um convite à esperança. As duas testemunhas, com sua missão profética, nos lembram que, mesmo em tempos de tribulação, Deus está presente, ativo e trabalhando em nossas vidas. Ele levanta vozes proféticas em meio às dificuldades, trazendo encorajamento e uma mensagem de redenção. Ao longo desta reflexão, também teremos a oportunidade de considerar como podemos, à luz das Escrituras, nos tornar melhores testemunhas em nosso cotidiano. O que significa ser uma testemunha no século XXI? Como podemos nos equipar para esta tarefa que nos é confiada pelo Senhor? Essas e outras questões serão abordadas enquanto buscamos entender melhor o papel das duas testemunhas e o que elas significam para nós hoje. Então, preparem-se para uma jornada de descoberta e aprendizado. Espero que este vídeo inspire cada um de vocês a aprofundar seu conhecimento sobre a palavra de Deus e a encoraje a viver sua fé de maneira mais vibrante e autêntica. Vamos juntos investigar quem são essas figuras enigmáticas do Apocalipse e como elas podem impactar nossas vidas hoje. Não se esqueçam de deixar seu like se você estiver animado para essa reflexão. Novamente, sintam-se à vontade para compartilhar suas opiniões nos comentários. Vamos juntos nessa caminhada, buscando sempre a verdade e a luz que vem do nosso Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. As duas testemunhas do Apocalipse, conforme descritas em Apocalipse 11, 3:12, emergem como figuras centrais no relato da grande tribulação, representando a resistência e a fé em meio à adversidade. Elas são descritas como profetas dotados de um poder sobrenatural, capazes de realizar milagres que desafiam a incredulidade e a opressão do mundo. O cenário em que atuam é um de caos e desespero, onde a verdade de Deus se contrapõe às forças malignas que buscam silenciar a voz da justiça e da verdade. Essas testemunhas, que vestem sacos e se dedicam à profecia, simbolizam não apenas a luta contra a injustiça,
mas também a esperança de que a palavra de Deus prevalecerá no fim dos tempos. O poder que lhes é conferido para fechar os céus, transformar a água em sangue e ferir a terra com pragas, é uma demonstração clara de que, mesmo em tempos de grande tribulação, Deus continua presente e ativo na história humana. Esse poder sobrenatural não é apenas uma ferramenta de julgamento, mas também um chamado à conversão e ao arrependimento. As duas testemunhas, ao proclamarem a verdade de Deus, estão, na verdade, estendendo uma mão para aqueles que se encontram perdidos, clamando por um retorno ao Criador. O tempo em que elas profetizam é descrito como um período de 1260 dias, uma referência que muitos interpretam como um tempo de provação e teste da fé. A duração desse testemunho profético é significativa, pois representa um período em que Deus permite que a verdade seja proclamada, mesmo diante da adversidade extrema. É um lembrete de que a fidelidade a Deus pode não ser recompensada de imediato, mas que a perseverança e a resistência são essenciais para aqueles que desejam permanecer firmes na fé. Quando as duas testemunhas finalmente são derrotadas pelo poder do mal, seu testemunho não é em vão. Elas se tornam mártires, e sua morte serve como um testemunho poderoso do custo da fé. O mundo se alegra com sua queda, mas a ressurreição delas 3 dias depois traz uma nova esperança e demonstra que a vida e a verdade de Deus são mais fortes do que a morte e a opressão. A ascensão das testemunhas ao céu, diante dos olhos de muitos, reafirma que, mesmo quando a injustiça parece triunfar, Deus tem a última palavra. A vida eterna e a vitória sobre a morte são temas centrais na mensagem cristã, e as duas testemunhas exemplificam essa verdade. Além do aspecto milagroso e profético, as duas testemunhas também nos ensinam sobre a importância da comunidade e do testemunho coletivo. Elas não atuam isoladamente, mas como uma dupla, cada uma fortalecendo a outra na missão de proclamar a verdade em tempos difíceis. Isso nos convida a refletir sobre a importância de estarmos unidos na fé, apoiando-nos mutuamente em nossa caminhada cristã, especialmente em tempos de tribulação. A fé é muitas vezes fortalecida na comunhão e no suporte mútuo, e as duas testemunhas nos lembram do poder que vem da unidade. Por fim, a figura das duas testemunhas nos desafia a considerar nosso próprio papel como testemunhas da verdade divina em um mundo que frequentemente rejeita ou ignora essa verdade. Elas nos instigam a sermos corajosos, a proclamarmos o Evangelho e a vivermos de forma que nossa vida reflita a luz de Cristo. Assim como elas, somos chamados a ser vozes proféticas em nosso contexto, denunciando a injustiça e proclamando o amor e a misericórdia de Deus. As duas testemunhas nos ensinam que, mesmo em meio ao sofrimento e à perseguição, a fidelidade a Deus e a proclamação de sua verdade são vitais. Que possamos ser inspirados pelo testemunho delas e nos comprometer a viver de maneira que glorifique a Deus, sendo luz em meio à escuridão e esperança em tempos de desespero. Na passagem de Zacarias 4, 11-14, encontramos uma imagem poderosa e significativa que nos ajuda a refletir sobre a identidade e o papel das duas testemunhas do Apocalipse. A visão das duas oliveiras diante do Senhor da Terra é rica em simbolismo, revelando a unção e a autoridade divina que essas figuras representam. Elas não estão apenas ali como meras testemunhas, mas como instrumentos escolhidos por Deus para realizar uma obra extraordinária em tempos de crise e tribulação. As oliveiras, na tradição bíblica, são frequentemente associadas à paz, à abundância e à presença de Deus. O fato de estarem diante do Senhor sugere uma proximidade e uma ligação direta com o divino, indicando que essas testemunhas têm um papel especial na revelação e execução dos planos de Deus. Elas são unidas não apenas por sua função, mas pela sua origem divina, destacando que são chamadas para um propósito específico em um momento crítico da história. A unção das duas testemunhas é um tema central nesta reflexão. Em Zacarias, a unção é um símbolo de capacitação e poder. Quando Deus escolhe alguém para uma tarefa, Ele também os equipa com a autoridade necessária para cumprir essa missão. As duas testemunhas, portanto, não são meramente figuras históricas ou simbólicas. Elas são representações da ação de Deus na Terra, simbolizando a continuidade do seu plano de salvação e justiça. A ideia de que as duas testemunhas possuem poder para realizar maravilhas e profetizar em meio à adversidade nos leva a considerar o papel que cada um de nós pode desempenhar como testemunhas de Deus em nossa realidade. Assim como as oliveiras permanecem firmes e frutíferas, mesmo em tempos de seca,
somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, a testemunhar a verdade de Deus e a proclamar sua mensagem em um mundo que muitas vezes se opõe a ela. A força e a resiliência das duas testemunhas nos encorajam a não desistir, mesmo diante das maiores dificuldades. Além disso, a figura das oliveiras também nos convida a refletir sobre a interdependência e a comunhão. As duas testemunhas não estão sozinhas. Elas representam não apenas indivíduos, mas uma comunidade de fé. Em um tempo de grande tribulação, a união dos crentes se torna essencial. Juntos, como o corpo de Cristo, somos chamados a nos apoiar mutuamente, a encorajar e a sustentar uns aos outros na fé. A força das duas testemunhas pode ser vista como um reflexo da força que encontramos na comunidade cristã. A passagem de Zacarias nos lembra que as duas testemunhas têm uma missão que transcende o tempo e o espaço. Elas estão ligadas à história da salvação, e seu papel profético ressoa com a mensagem do Evangelho. Assim como Moisés e Elias, que aparecem na transfiguração de Jesus, as duas testemunhas são uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que a revelação de Deus se manifesta de diversas maneiras ao longo da história. A continuidade da ação divina nos lembra que, apesar das dificuldades e tribulações, Deus permanece presente e ativo em nosso meio. Por fim, a reflexão sobre as duas testemunhas nos convida a considerar como podemos ser testemunhas fiéis em nossas próprias vidas. A unção e a autoridade que as caracterizam não são exclusivas a elas. Todos nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de maneira que reflita a luz e o amor de Deus. Em um mundo que muitas vezes parece caótico e sem esperança, nossa missão é ser portadores da verdade, da justiça e da paz. Ao nos unirmos em fé e ação, podemos ser uma expressão visível da presença de Deus na terra, assim como as duas testemunhas são descritas em Zacarias. Em resumo, a passagem de Zacarias 4, 11-14 nos oferece uma visão profunda sobre a natureza e a missão das duas testemunhas do Apocalipse. Elas são unidas em sua chamada divina e servem como um exemplo de como podemos viver como testemunhas de Deus em nossas próprias vidas, refletindo sua luz e verdade em meio às trevas. As duas testemunhas do Apocalipse, mencionadas em Apocalipse 11, 3-12, são figuras poderosas que emergem em um contexto de grande tribulação e perseguição. Elas são descritas como profetas que têm a missão de testemunhar a verdade de Deus em um mundo que se afastou da sua luz. O poder sobrenatural que lhes é concedido reflete não apenas sua autoridade, mas também a necessidade de uma voz profética em meio ao caos. As testemunhas representam a luta contínua entre o bem e o mal, uma batalha que se intensifica nos últimos dias, e sua presença é um lembrete de que Deus ainda está ativo e presente na história da humanidade. Quando examinamos a passagem de Mateus 17, 1-3, onde Jesus se transfigura e é acompanhado por Moisés e Elias, encontramos uma rica conexão entre o Antigo e o Novo Testamento que nos ajuda a entender melhor o papel das duas testemunhas. Moisés, que simboliza a lei, e Elias, que representa os profetas, são figuras centrais na história de Israel e na revelação de Deus ao seu povo. A transfiguração, portanto, não é apenas um evento isolado. É um ponto de intersecção onde a antiga aliança e a nova revelação se encontram. Assim, ao considerar Moisés e Elias como possíveis representações das duas testemunhas, somos convidados a refletir sobre como Deus opera através da história, utilizando aqueles que Ele escolhe para transmitir sua mensagem. Em Zacarias 4, 11-14, a referência às duas oliveiras que assistem diante do Senhor da terra nos dá uma nova perspectiva sobre as testemunhas. Oliveira, frequentemente um símbolo de paz e prosperidade, também é um símbolo de unção e autoridade divina. As oliveiras de Zacarias são unidas ao propósito divino, mostrando que as testemunhas são escolhidas e capacitadas por Deus. Esse aspecto da unção é crucial para entender a missão das duas testemunhas, pois elas não atuam por sua própria força, mas pelo poder que vem do Senhor. Isso nos lembra que, em nossa própria jornada de fé, somos igualmente chamados a buscar a unção de Deus para cumprir o propósito que Ele tem para nós. As duas testemunhas também simbolizam a perseverança e a resistência em um mundo que frequentemente se opõe à verdade. Elas enfrentam a morte, mas são ressuscitadas e levadas ao céu, um ato que não apenas demonstra o poder de Deus sobre a morte, mas também reforça a esperança que temos em Cristo. Assim como as testemunhas, somos chamados a ser luz em meio às trevas, a proclamar a verdade de Deus,
mesmo quando isso nos coloca em risco. Esse chamado à coragem e à fé é um tema recorrente nas Escrituras e nos desafia a viver de maneira autêntica, mesmo diante da adversidade. A identidade das duas testemunhas pode ser vista de várias maneiras. Alguns acreditam que elas representam a lei e os profetas, enquanto outros veem nelas um simbolismo maior, representando toda a igreja ou um remanescente fiel que Deus preserva até os últimos dias. Independentemente da interpretação, o que permanece claro é que as testemunhas são instrumentos de Deus para trazer luz e verdade em um tempo de desespero e engano. Portanto, ao refletirmos sobre as duas testemunhas do Apocalipse, somos chamados a nos perguntar: como estamos testemunhando a verdade de Deus em nossas próprias vidas? Estamos dispostos a nos levantar como vozes proféticas em meio a um mundo que muitas vezes ignora ou rejeita a mensagem de Cristo? Através da fé e da unção divina, somos capacitados a ser essas testemunhas, assim como Moisés e Elias, proclamando a verdade e a esperança que encontramos em Jesus. Na continuidade, teremos uma oração, onde poderemos clamar a Deus por força e coragem para sermos as testemunhas que Ele nos chamou a ser, refletindo sua luz em um mundo que tanto precisa de sua graça. Ó Deus, Criador do céu e da terra, em tua infinita sabedoria, buscamos teu entendimento sobre os mistérios que nos cercam. Hoje, nos reunimos em espírito e em verdade para refletir sobre as duas testemunhas do Apocalipse, que nos revelam não apenas um futuro glorioso, mas também o profundo significado de nossa fé e perseverança em tempos de tribulação. Senhor, sabemos que estas testemunhas são símbolos poderosos da tua presença e da tua palavra em meio ao caos. Pedimos que nos ilumines com o teu Espírito Santo, para que possamos discernir a mensagem que estas figuras têm para nós. Que possamos compreender que, mesmo em tempos difíceis, tu sempre levantas profetas e mensageiros que trazem a tua verdade ao mundo. Assim como Moisés e Elias, que em momentos de grande necessidade se levantaram para guiar o teu povo, que também possamos ser instrumentos de tua vontade, levando luz onde há trevas e esperança onde há desespero. Ó Pai Celestial, ao contemplarmos a figura das duas testemunhas, lembramos da importância de estarmos firmes na fé. Elas são um testemunho de que a verdade prevalece, mesmo diante da oposição e do sofrimento. Que possamos encontrar coragem em suas histórias, comprometendo-nos a viver com integridade e fé mesmo quando a pressão do mundo nos desafia. Que nossas vozes se elevem em uníssono, proclamando o teu amor e a tua justiça, assim como as testemunhas que não se calaram diante da hostilidade. Senhor, ajuda-nos a entender que a mensagem das duas testemunhas é também um chamado à responsabilidade. Elas representam não apenas a proclamação da tua palavra, mas também a ação. Que possamos ser agentes de mudança em nossa sociedade, fazendo o bem, cuidando dos necessitados e lutando contra a injustiça. Que nossas ações reflitam a essência do teu Evangelho, e que possamos ser um farol de esperança para aqueles que se sentem perdidos e abandonados. Em nosso coração, guardamos a certeza de que tu estás conosco, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. As duas testemunhas nos lembram que, mesmo em meio ao sofrimento, tu não nos abandonas. Que possamos encontrar consolo em tua promessa de que a vitória já está garantida através de teu Filho Jesus Cristo. Ele é o testemunho supremo da tua bondade e misericórdia, e por meio dele, temos a certeza da salvação e da vida eterna. Ó Senhor, ao olharmos para as duas testemunhas, também nos lembramos da importância da unidade. Elas vêm como um par, simbolizando que não devemos caminhar sozinhos. Que possamos nos unir em amor e solidariedade, fortalecendo uns aos outros em nossa jornada de fé. Que nossas comunidades sejam exemplos de harmonia e respeito, onde cada um é valorizado e acolhido. Que a nossa diversidade seja vista como uma riqueza, uma oportunidade de refletir a tua imagem em todas as suas nuances. Pedimos que nos ajudes a viver em vigilância, conscientes de que os tempos são desafiadores. Que possamos ser sábios e prudentes, buscando sempre a tua orientação em nossas decisões. As duas testemunhas são um lembrete de que, mesmo quando o mundo parece se desmoronar, a tua verdade permanece firme. Que possamos nos apegar a essa verdade, permitindo que ela molde nossas vidas e nos conduzam em nossos caminhos. Deus, em meio aos desafios, desejamos ser sempre portadores de teu amor. Que nossas palavras e ações reflitam a tua graça e compaixão, alcançando aqueles que mais precisam.
Assim como as duas testemunhas foram revestidas de poder para cumprir a tua missão, pedimos que nos revistas com a mesma unção. Que possamos ser fortes e corajosos, prontos para enfrentar qualquer desafio que surgir em nosso caminho, sabendo que estamos lutando não contra carne e sangue, mas contra as forças do mal. Senhor, que o nosso coração nunca se desvie de Ti. Que possamos sempre buscar a Tua face, mesmo em meio à adversidade. Que a nossa fé seja inabalável, fundamentada na certeza de que Tu és o Deus que cumpre Suas promessas. Que a história das duas testemunhas nos inspire a perseverar, a lutar pela verdade e a sermos luz neste mundo escuro. Concede-nos, Senhor, um coração cheio de amor e compaixão, para que possamos nos importar com aqueles que estão ao nosso redor. Que, assim como as testemunhas, possamos nos levantar em defesa da verdade e da justiça, proclamando Teu nome e a salvação que há em Cristo. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor, e que possamos ser testemunhas vivas da esperança que só Tu podes dar. Que cada dia seja uma oportunidade de servir e adorar, buscando sempre a Tua glória em tudo o que fazemos. Ó Deus, enquanto continuamos a meditar sobre o papel das duas testemunhas, pedimos que nos ajudes a reconhecer a nossa própria responsabilidade como seguidores de Cristo. Que possamos ser conscientes de que cada um de nós é chamado a ser uma testemunha da Tua verdade, não apenas em palavras, mas também em ações. Que nossas vidas sejam um testemunho eloquente do Teu amor e da Tua graça, refletindo a luz de Cristo em todos os lugares que vamos. Senhor, nos lembramos de que as duas testemunhas não apenas proclamaram a Tua palavra, mas também enfrentaram desafios, perseguições e tribulações. Que possamos ter a coragem de seguir os Seus passos, sabendo que, ao proclamarmos a Tua verdade, enfrentaremos resistência. Que as dificuldades que encontrarmos não nos desanimem, mas nos fortaleçam a cada dia. Ajuda-nos a compreender que, assim como elas foram revestidas de poder, também somos capacitados pelo Teu Santo Espírito para superar os obstáculos que surgem em nossas vidas. Ó Pai, em um mundo que frequentemente se desvia do Teu caminho, pedimos que nos ajudes a permanecer firmes na verdade. Que nossas vozes sejam uma proclamadora da justiça e da misericórdia, clamando por justiça em meio à opressão e defendendo os que não têm voz. Que possamos ser instrumentos de paz, promovendo o amor onde há ódio, a luz onde há trevas e a esperança onde há desespero. Que nossas ações cotidianas reflitam o coração de Cristo, que veio ao mundo para trazer vida em abundância. Senhor, que a nossa unidade em Cristo seja um testemunho poderoso para o mundo ao nosso redor. Ajuda-nos a derrubar as barreiras que nos separam, seja por razão de raça, classe social ou qualquer outra divisão. Que possamos nos unir como um corpo, cada um usando os dons que nos deste para edificar a Tua igreja e servir ao próximo. Que a diversidade em nossas comunidades seja um reflexo da Tua criação magnífica, onde cada voz e cada vida são valorizadas e respeitadas. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a cultivar a vigilância em nosso viver diário. Que possamos estar atentos às necessidades ao nosso redor, prontos para agir com compaixão e generosidade. Em tempos de incerteza, que possamos ser exemplos de fé, esperança e amor, mostrando ao mundo que a nossa confiança está em Ti, o Deus que nunca falha. Que possamos ser como as duas testemunhas, que perseveraram em sua missão, mesmo quando estavam cercadas por adversidade. Que cada um de nós, Senhor, possa ser um reflexo do Teu amor e da Tua luz em nossas esferas de influência. Que nas nossas interações diárias, possamos ir além do superficial e nos conectar de maneira genuína, mostrando empatia e compreensão. Que possamos ouvir os que estão ao nosso redor e compartilhar as palavras de esperança que vêm de Ti. Ajuda-nos a ser um farol de luz em meio à escuridão, oferecendo consolo e encorajamento àqueles que se sentem perdidos. Ó Deus, à medida que nos aproximamos do fim desta oração, pedimos que o Teu Espírito Santo nos encha de poder e coragem. Que possamos estar prontos para enfrentar os desafios que nos aguardam, sabendo que não estamos sozinhos. Que a certeza da Tua presença nos fortaleça, e que possamos sempre nos lembrar de que, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Conceda-nos, Senhor, um espírito de adoração e gratidão, para que possamos reconhecer todas as bênçãos que recebemos em nossas vidas. Que a nossa adoração não seja apenas uma expressão de palavras, mas uma entrega total a Ti. Que cada ação que tomamos, cada decisão que fazemos, seja uma extensão da nossa adoração a Ti.
Por fim, Senhor, que possamos ser sempre lembrados do chamado que nos desse como discípulos de Cristo. Que ao olharmos para as duas testemunhas, possamos encontrar inspiração e motivação para continuarmos firmes na fé e na missão que nos confiaste. Que a nossa vida reflita a esperança e a verdade que encontramos em Ti, e que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Espero que a reflexão de hoje tenha trazido clareza e inspiração sobre a figura enigmática das duas testemunhas do Apocalipse. Este é um tema que nos convida a mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus e a buscar o entendimento do que Ele deseja nos revelar através das Escrituras. Ao longo deste vídeo, exploramos o simbolismo e as possíveis interpretações que cercam essas testemunhas, que, de maneira poderosa, representam a coragem e a fé inabalável em tempos de provação. É importante lembrar que a mensagem do Apocalipse, apesar de ser envolta em mistério, não é apenas sobre eventos futuros ou figuras específicas. Ela nos chama a um compromisso mais profundo com a nossa fé, a uma vida de testemunho e a um relacionamento íntimo com o Senhor. As duas testemunhas nos lembram que, mesmo em meio às dificuldades, Deus sempre levanta seus servos para proclamar sua verdade e seu amor. Que possamos ser, também, testemunhas fiéis da graça e do poder de Deus em nossas vidas. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, eu encorajo você a compartilhar o que aprendeu hoje com alguém que possa precisar de encorajamento. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando a partilhamos, ela se multiplica. Ao fazermos isso, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também ajudamos a edificar a fé dos outros. Lembre-se de que cada um de nós, à sua maneira, pode ser uma testemunha do amor de Cristo, assim como as duas testemunhas que discutimos. E ao caminharmos juntos nesta jornada, é essencial que continuemos a buscar o Senhor em oração e em comunhão com os outros. Se você ainda não faz parte de uma comunidade de fé, considere se juntar a um grupo onde você possa crescer espiritualmente e compartilhar suas experiências. Assim como as duas testemunhas eram fortalecidas em sua missão, nós também encontramos força e encorajamento no corpo de Cristo. Além disso, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a espalhar a mensagem de esperança e salvação que encontramos em Jesus. Comente abaixo suas reflexões sobre as duas testemunhas e como essa reflexão impactou seu coração. Queremos ouvir de você e saber sobre sua jornada espiritual. Cada comentário é uma oportunidade de construir relacionamentos e encorajar uns aos outros na fé. E por último, mas não menos importante, inscreva-se no nosso canal. Ao fazer isso, você garante que não perderá os próximos vídeos que preparamos com tanto carinho, sempre com o objetivo de edificar sua vida e aproximá-lo ainda mais de Deus. Estamos aqui para caminhar juntos, para aprender e crescer na fé, e a sua participação é fundamental para isso. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a luz do Senhor brilhe sobre você e que você possa ser, em todas as situações, uma testemunha fiel do seu amor e da sua verdade. Nos vemos no próximo vídeo, e que Deus abençoe sua jornada.